Bom dia, seus lindos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu novo escritório aqui que fica na sacada do meu apartamento. Só que eu não sabia que ia fazer tanto frio aqui de manhã. E então, sem muitas delongas, vamos para a nossa aulinha de hoje. Então, galerinha, a gente está sempre falando aí nessas últimas semanas sobre essa parte de energia, né? E para a gente poder finalizar essa parte de energia e entrar nas leis de Newton, que é o nosso próximo tópico, vamos dar uma olhada naqueles exercícios que eu passei para vocês, vamos fazer a resolução deles, beleza? Então, olha só, o primeiro fala o seguinte, ó. Uma criança abandona um objeto do alto de um apartamento de um prédio residencial. Ao chegar ao solo, a velocidade do objeto era de 72 km por hora. Admitindo o valor da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando as forças de resistência do ar, determine a altura do lançamento do objeto. Então, eu vi que algumas pessoas resolveram utilizando as equações de movimento, né, utilizando a queda livre. Dá para resolver, né? A ideia é a mesma, e isso que é legal porque a gente consegue resolver tanto pelas equações de movimento quanto pelas equações de conservação de energia. Então, como a ideia é que o foco é essa parte de conservação de energia, então a questão 1 é o seguinte, né? Eu tenho uma queda, que eu não sei qual que é a altura, né? Eu não sei qual que é essa altura, mas eu sei que quando chega aqui embaixo, o objeto que caiu, ele chega aqui embaixo com uma velocidade de 72 km por hora, que é a mesma coisa do que 20 metros por segundo, né? Lembra que a gente tem que usar a unidade em metros por segundo. A aceleração da gravidade está em metros por segundo ao quadrado, então manter essa relação entre as unidades, né? Metro, segundo, beleza? E aí o que acontece? Quando a gente chega aqui em cima, vamos pegar a parte energética, né? Aqui em cima eu sei que eu tenho uma energia potencial gravitacional nesse ponto mais alto aqui, porque eu tenho uma certa altura e a princípio ele fala ali que o objeto é abandonado. Se ele é abandonado, quer dizer que a velocidade aqui em cima, né, a velocidade inicial é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, isso aqui implica que a minha energia cinética é igual a zero. Porque se você lembrar da equação da energia cinética, né? Energia cinética é a massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se a velocidade é igual a zero, a energia cinética também é igual a zero. Beleza? Então, nesse ponto mais alto, o que eu tenho é só a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, eu calculo ela, né, a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, eu tenho altura, eu tenho uma certa altura, o objeto ele vai ter uma certa massa e eu tenho a aceleração da gravidade puxando ele para baixo. Então, eu tenho energia potencial gravitacional. Ao longo da descida, ele vai perdendo altura e essa energia que ele vai perdendo, né? Porque se eu diminuo a altura, minha energia gravitacional ela vai diminuir, ela vai sendo convertida em energia cinética, porque ele vai ganhando velocidade. No entanto, que ele começa o movimento aqui ele está parado e ele termina com a velocidade de 72 km por hora. Beleza? Então, como pede para desprezar a força de resistência do ar e tudo, quer dizer que eu tenho um sistema conservativo, né? A energia ela se conserva. Toda energia mecânica que eu tenho lá em cima, no início do movimento, eu vou ter lá embaixo também. Então a minha energia mecânica ela se conserva. Isso quer dizer o quê? Que a minha energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Então no início eu tenho energia potencial gravitacional. No final eu vou ter só energia cinética, porque eu tenho velocidade, mas minha altura vai ser zero. Beleza? Então, o que acontece? Ó? A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Quem que é a minha energia mecânica inicial? É a energia potencial gravitacional, que é mgh. Quem que é a minha energia mecânica final? É a energia cinética, que é mv ao quadrado dividido por 2. Então tem essa igualdade. E alguns alunos me mandaram mensagem, né, perguntando o que eu fazia, que não tinha massa e tal. Olha só que legal, eu tenho massa dos dois lados da igualdade. Se eu tenho massa dos dois lados da igualdade, quer dizer que eu posso o quê? Eu vou poder simplificar isso aqui. Né? Eu poderia pegar, se aqui é 10 e aqui é 10, é a mesma massa. Se é 20, 20, porque é o mesmo objeto. Então, se a massa é a mesma, eu não dependo da massa. Por isso que a gente tem aquelas equações de movimento todas lá, quando a gente calcula a queda livre, em momento algum a gente fala da massa do objeto. Né? Lembra do vídeo lá da pena e da bola de boliche caindo, né, dentro daquela câmara que eles fizeram vácuo, os dois caindo no mesmo tempo, porque a massa não faz diferença na queda, e aqui a gente está mostrando isso.
Independente da massa que o objeto tiver, essa massa não vai fazer diferença no nosso cálculo, porque as duas equações têm massa, então a massa ela pode ser simplificada, ela não faz diferença para a gente. Pode ser um objeto de 1 kg ou de 1 tonelada, a massa não vai fazer diferença. Então o que sobra para mim aqui é o quê? G vezes H é igual a V ao quadrado dividido por 2. Então, eu vou pegar essa gravidade e passar para o lado de cá, ou já pode até substituir os valores, né? Você pode substituir os valores desde o início, se achar que fica complicado ficar trabalhando só com as letras assim, ó. Mas eu vou passar o G aqui, ó, vai ficar assim. A altura, ela é V ao quadrado dividido por 2 vezes G. E aí, eu substituindo os valores, eu vou ter o quê? A minha velocidade ao quadrado, então, é 20 ao quadrado, 2 vezes 10. Então, a minha altura vai ser 20 ao quadrado, vai dar 400, né? E 2 vezes 10 vai dar 20. Corta aqui, eu vou ter minha altura 40 dividido por 2, eu tenho 20 metros de altura. Beleza, galera? Então, esse é o resultado que a gente chegou utilizando os conceitos de conservação de energia e é o mesmo resultado que a gente chega utilizando aquelas equações que a gente utilizou lá para queda livre. Tá joia, galera? Então, vamos para a questão número 2. Então, galera, a questão número 2 fala o seguinte, ó. Após ingerir uma barra de chocolate de valor energético igual a 500 calorias, um homem de 700 kg resolve praticar rapel, subindo uma rocha de 15 metros. Supondo que apenas a energia adquirida a partir da barra de chocolate fosse utilizada na subida, até que altura ele subiria? Então, a gente está vendo aqui uma questão onde está envolvendo energia potencial gravitacional, né? Eu estou falando de uma certa altura que ele tem que subir, eu tenho a massa dele, e estou falando o valor, a quantidade de energia que ele tem para poder fazer isso. E quero saber a altura. Então, ó, energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Eu quero saber a altura. Eu tenho a aceleração da gravidade, eu tenho a massa e eu tenho a energia, 500 calorias. Só que a energia tem que ser dada em joule. E eu tenho que converter caloria para joule, beleza? Então, eu tenho que uma caloria é aproximadamente 4,19 joules. Ou 4,2, né? Eu acho que teve gente que achou 4,2, 4,19. Então vamos fazer com 4,2 porque fica, né, mais fácil de fazer o cálculo. 4,2 joules. Beleza? Então, se uma caloria são 4,2 joules, 500 calorias vai ser X. Multiplica cruzado. X multiplica com 1 e 500 calorias multiplica 4,2. Então, meu X vai valer 500 vezes 4,2. Então, galera, a gente tem a energia aqui, né? O valor em joule. Então, eu tenho o quê? Minha energia são 2.100 joules. A massa é uma massa de 70 kg. A gravidade 10. E aí eu tenho a minha altura, beleza? Então, isso aqui vai ficar 2.100 igual a 70 vezes 10, 700 vezes a altura. 700, então, passa dividindo. 2.100 dividido por 700 é igual a minha altura. Simplifica aqui o zero. 21 dividido por 7, a minha altura são, né, de 3 metros, beleza? Então essa seria a altura dos 15 metros ali da rocha, eu iria conseguir subir só 3 metros com aquela energia. Fechou? Então vamos para a questão número 3. Calcule a velocidade com que o carrinho da montanha russa passa pelos pontos B e C. Considere que o conjunto carrinho mais pessoas tem uma massa total de 200 kg e a aceleração da gravidade no local é igual a 10 metros por segundo. E, né, a velocidade do carrinho no ponto A é igual a 15 metros por segundo. Então vamos lá. Qual que é a ideia, né? Eu tenho uma montanha russa, então ela vai fazer uma voltinha aqui e outra voltinha aqui. Nesse ponto A, eu tenho duas energias, né? Porque eu tenho uma certa altura em relação ao solo aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Eu tenho uma altura de 5 metros, né? E eu tenho uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, o que acontece? A minha energia mecânica no ponto A, vamos colocar aqui, ó, energia mecânica no ponto A. Ela é a energia potencial gravitacional, devido à altura, mais a energia cinética, devido à velocidade. Beleza? Então, a minha energia mecânica aqui no ponto A, ela vai ser igual ao quê? A massa vezes a gravidade vezes a altura, mais a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Minha energia mecânica no ponto A, então, vai ser a massa são 200 kg, a gravidade 10, a altura 5, mais
200 kg vezes 15 ao quadrado dividido por 2. Então isso aqui vai ficar como? Lembra, galera, sempre, né? Eu faço aqui multiplicação e divisão primeiro para depois fazer a soma. Então primeiro eu multiplico todo mundo aqui, né? Isso aqui vai dar 200 vezes 10 dá 2.000, vezes 5, 10.000, mais 15 ao quadrado. Quanto que dá 15 ao quadrado? 225. Então isso aqui vai dar 200 vezes 225 dividido por 2. Eu posso multiplicar 200 por 2, né? Vai dar 100. 100 vezes 225 vai dar 2.250. Então aqui, ó, 10.000 mais 200 dividido por 2 dá 100 vezes 225. Então aqui é só aumentar 2 zeros, né? Vai ficar energia mecânica aqui vai ser 10.000 mais 22.500. Eu falei 2.250, né? 22.500. Então aqui, ó, a minha energia mecânica no ponto A vai ser igual ao quê? 10.000 mais 22.000 aqui, 32.500 joules. Então, galera, essa aqui é a energia mecânica no ponto A e a energia mecânica em qualquer ponto da trajetória aqui da minha montanha-russa. Beleza? Isso que é a ideia da conservação de energia mecânica. Em qualquer ponto eu vou ter a mesma energia. Então, como eu quero saber qual que é a velocidade aqui nesse ponto B, né, que é o ponto mais baixo, onde a altura é 0, e depois aqui no ponto C, onde eu tenho uma altura de 4 metros, aqui eu tenho uma altura de 4 metros, o que acontece? A energia mecânica no ponto B ela tem que ser igual a 32.500 joules, a energia mecânica no ponto C ela tem que ser igual a 32.500 joules. O que difere um ponto do outro é o quê? Aqui eu tenho só energia cinética, né, o ponto mais baixo, então minha altura é 0, então só tem energia cinética. E aqui eu tenho energia cinética mais energia potencial, só que uma proporção diferente dessa que eu calculei, porque aqui eu tinha 5 metros e aqui eu tenho só 4. Então a minha energia potencial aqui ela vai diminuir, energia potencial gravitacional, e a minha energia cinética aqui vai ser maior, então eu vou ter uma velocidade maior do que 15 metros. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular aqui no ponto B. Então, ó, a energia mecânica no ponto B, ela tem que ser igual à energia mecânica no ponto A. Beleza? Isso aqui por conservação de energia. E aí o que acontece? A energia mecânica no ponto B é só a cinética. Então a energia mecânica no ponto B, ela vai ser a massa vezes a velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2. Aqui era a velocidade no ponto A. Então, ó, a energia mecânica no ponto B, ela tem que valer 32.500. A massa continua sendo 200 kg. A velocidade no ponto B é o que eu quero saber, então deixa VB ao quadrado, isso dividido por 2. Beleza? Então, olha só, o 2 passa para cá multiplicando, 2 vezes 32.500 vai dar 65.000. Então, 65.000 é igual a 200 vezes VB ao quadrado. Então, 200 passa dividindo. 65.000 dividido por 200 é igual a velocidade no ponto B ao quadrado. Simplificar aqui vai dar 650 dividido por 2, vai dar 325. Então, 325 é igual a velocidade no ponto B ao quadrado. Como está ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz quadrada, né? Eu quero saber qual que é a velocidade no ponto B. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 325. Então, a minha velocidade no ponto B, ela é aproximadamente 18 metros por segundo. Então, galera, aqui o que acontece? Eu tinha uma velocidade de 15 metros por segundo. Quando ele perde esses 5 metros de altura, a velocidade aumentou, dá um pouco mais, dá 18,0 alguma coisa. Então aumentou praticamente ali 3 metros por segundo, né? Teve um ganho aí de quase um pouco mais de 10 quilômetros nessa descida, 10 km por hora. Essa perda de altura dele aqui, né? Ele saiu de 5 metros de altura para 0 e aí ele ganhou essa velocidade. Vamos fazer então agora no ponto C. Então agora aqui, ó, no ponto C, a gente tem a seguinte situação. A gente tem uma altura de 4 metros, né, aqui no ponto C, e eu quero saber qual que é a velocidade aqui, qual que é a velocidade no ponto C. Então a ideia é a mesma, ó, a energia mecânica no ponto C tem que ser igual à energia mecânica no ponto A, que é igual à energia mecânica no ponto B, todas elas, né,
eu tenho a mesma energia, independente de ser no ponto A, no ponto B ou no ponto C. Por conservação de energia, a energia mecânica é a mesma. Então, o que acontece? Né? A energia mecânica aqui, ela vale 32.500, que a gente tinha calculado antes. Então, a energia mecânica do ponto C, ela vai ser a energia mecânica, a energia potencial gravitacional associada a essa altura, mais a energia cinética, beleza? Então, a energia mecânica, ela tem que valer 32.500. A energia potencial gravitacional no ponto C é a massa, que são 200 kg, a gravidade, que é 10, e a altura, que é 4, mais a energia cinética no ponto C, que é a massa, vezes a velocidade no ponto C ao quadrado, que eu quero descobrir, dividido por 2. Então, esse aqui vai dar 32.500. Aqui eu tenho 2.000 vezes 4 vai dar 8.000, em vez de dar 10.000, né? Lembra que aquela primeira conta deu 10.000, na altura lá de 5 metros. Então, ele perdeu 2.000 joules de energia. É o que ele vai ganhar na velocidade. Então, esse aqui vai dar 100 vezes v ao quadrado. Beleza? Então, tipo, aqui, se pensar nessa diferença de energia, dá para você saber. Só pegar quanto, né, esses 2.000 joules vai causar mais de velocidade. Mas vamos continuar a conta aqui, que vai dar na mesma. Então, vai dar 32.500 menos 8.000 é igual a 100 vezes V2 ao quadrado. Né? Peguei o 8.000, passei para o outro lado da igualdade, sinalzinho de negativo. 32.000 menos 8.000 vai dar o quê? Vai dar 24.500, né? 24.500, 100 vezes V ao quadrado. Beleza? Então, vou passar o 100 dividindo. 24.500 dividido por 100 é igual a V ao quadrado. Isso aqui é a velocidade no ponto C. Beleza? Corta, corta. 245. A velocidade, então, no ponto C vai ser igual a raiz de 245. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 15,65 metros por segundo. Essa é a velocidade no ponto C. Beleza, galera? E aí, por último, né, a questão 4, que foi onde eu vi o maior probleminha aí da questão, né, dos exercícios. A questão 4, galera, o que acontece? Eu vi muita gente pegando essa altura, né, pegando a altura de 5 metros ali, calculando como se fosse queda livre e tal. Só que acontece, como é uma rampa, repara que, na verdade, ele não vai deslocar só 5 metros, ele vai deslocar 8, né? Ah, então é só pegar a gravidade 10 metros por segundo e utilizar a distância de 8? Também não. Isso a gente vai ver depois. Porque o que acontece? Essa bolinha, ela tá ali, a gravidade, ela sempre aponta para baixo. A gravidade está puxando para baixo aqui, ó, que a gente chama de força-peso. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. O peso está puxando sempre para baixo. Esse peso está relacionado com a gravidade, porque ele é a massa vezes a gravidade do objeto. Só que acontece, o que vai estar puxando ele para baixo, na verdade, vai ser uma força aqui, ó, que vai estar junto com a inclinação do plano, onde ela vai rolar. Então, essa força que está puxando aqui, ó, eu não sei qual que é a aceleração que ela gera. Dá para a gente calcular? Dá. Mas a gente não sabe aqui, a princípio, qual que é a aceleração que essa força está gerando. Então, a gente não sabe qual a aceleração que a gente vai utilizar nas equações do movimento. Então, esse é um tipo de exercício que, se você não sabe qual aceleração você vai usar, você vai ter que usar o princípio de conservação de energia. E aqui ele vai funcionar perfeitamente também, né? O que acontece? A energia dele aqui nesse ponto, vamos chamar esse ponto inicial aqui, onde tem o T0, né? Então, a energia no T0 tem que ser igual à energia no TA, que é o ponto que ele coloca aqui embaixo, TA. Então, no T0, o que acontece? Ele fala que um corpo é abandonado, a velocidade inicial é zero, não tem energia cinética, é só energia potencial gravitacional. Conforme a figura abaixo, considerando as superfícies polidas, ideais, a resistência do ar nula e 10 metros por segundo ao quadrado a velocidade, a aceleração da gravidade, determine o valor aproximado da velocidade com que o corpo atinge o solo, com qual velocidade ele chega aqui embaixo. Então, a velocidade A, esse ponto A aqui, qual que é? Beleza? Então, ó, a energia dele lá em cima é energia potencial gravitacional. Ele tá sendo abandonado, velocidade zero. Então, aqui eu tenho uma energia gravitacional, né, aqui em cima. Ela tem que ser igual aqui embaixo. Eu não vou ter altura mais, né? Ele diminuiu essa altura de 5 metros. Então, eu vou ter a energia cinética. Então, ó, repare que para sair daqui até aqui, a diferença de altura é isso aqui. Ó. Por mais que ele caminhe 8 metros, a diferença de altura é essa aqui, 5 metros. Ele sai dessa altura e chega nessa altura. São 5 metros, tá? Então, eu tenho mgh igual a mv ao quadrado sobre 2. A mesma ideia da primeira questão.
Aí eu posso simplificar a massa, né, não faz diferença para mim. A gravidade vale 10, a altura vale 5, e aqui velocidade ao quadrado dividido por 2. 10 vezes 5, 50, né, o 2 passa multiplicando para cá, então eu vou ter 50 vezes 2 é igual a v ao quadrado, isso vai dar 100. V ao quadrado igual a 100, só que eu quero saber o valor da velocidade, eu tenho que tirar a raiz. V igual a raiz de 100, eu vou ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza, galera? Então esses eram os 4 exercícios aí da aula passada. Espero que ajude o entendimento de vocês para a gente poder fechar essa parte de energia mecânica aí, beleza? Beijo, beijo. Tchau, tchau.